Os filmes que mais me perturbam não são necessariamente baseados em jump scares ou truques baratos, mas são de fato aqueles que perseguem a minha mente depois de alguma forma. Que voltam durante aquelas horas insones da madrugada, que você não consegue dormir e começa a olhar para um canto do quarto e de repente tem aquela imagem amaldiçoada ali te olhando de volta. Eu acho que essa é uma linha tênue que acaba sendo muito pessoal, né, entre levar um susto e ficar completamente aterrorizado, mas a ideia aqui é trazer filmes que, pra mim, se encaixam um pouco mais nessa segunda categoria. Noroi, de 2005, é uma das obras-primas do found footage japonês e é um filme que, para muitas pessoas, eu inclusa, é um dos mais perturbadores e assustadores do horror de todos os tempos, mas principalmente dentro dessa categoria de found footage. Apresentado pra gente como esse documentário inacabado que foi encontrado e a gente vai assistir, ele acompanha a trajetória do jornalista documentarista paranormal Kobayashi, enquanto ele investiga essa série de eventos misteriosos aparentemente ligados a uma entidade ancestral demoníaca chamada Kagutaba. A experiência do filme é basicamente como se a gente encontrasse essa fita caseira não editada que provavelmente a gente não deveria estar vendo. Então tem os rostos tensos das pessoas, suas inquietações, a câmera extremamente trêmula e bagunçada, vozes distantes, sons aparentemente um pouco esquisitos. O medo nesse filme eu acho que nasce principalmente da montagem e desse formato do found footage. São camadas sobre camadas de registros, essas gravações caseiras, programas de TV, entrevistas com as pessoas envolvidas, tudo para convergir nesse desfecho sufocante e cada vez mais angustiante conforme o filme vai se encaminhando. E o filme constrói essa sua mitologia própria que parece completamente real exatamente por todo esse contexto. O diretor acaba misturando elementos do folclore japonês com essa narrativa documental do found footage que ele se propõe e que vai se tornando progressivamente mais e mais sinistra. O que torna Noroi especialmente perturbador para mim é como ele vai unindo esses eventos aparentemente desconexos numa grande teia de horror cósmico, desde rituais antigos aparentemente esquecidos até esses programas de TV infantis bizarros. E o realismo documental do found footage, quando muito bem executado, que é o caso de Noroi, tem esse efeito de reduzir um pouco a distância crítica que a gente tem em relação ao filme que a gente está assistindo enquanto espectador. E isso, inevitavelmente, acaba aumentando essa credibilidade do horror ou a forma como aquilo ali nos impacta no fim das contas. É um pouco esse realismo bruto que te consome quando você está assistindo o Noroi. O filme não é muito sobre se contentar em simplesmente mostrar um monstro ou ter um grande foco nisso como o seu grande horror, mas sim construir mesmo esse universo próprio e toda essa mística, tanto ao redor da figura ali do demônio, enfim, dessa figura ancestral, quanto das pessoas envolvidas. Essa teia de lugares amaldiçoados, rituais esquecidos, esse trauma intergeracional também, que faz você sentir um pouco como se esse horror antecedesse não só o filme, mas talvez até o nosso mundo moderno. A atmosfera de medo e de inquietação, de perturbação, é construída lentamente através desses 115 minutos do filme. Não é um filme tão curto assim. E testa um pouco a sua paciência. Eu confesso que ele poderia ser um filme um pouco mais curto, mas com certeza ele nos recompensa com um dos finais mais assombrados do cinema moderno. Que pra mim, inclusive, o final seria a cena de maior destaque do filme. Eu vou tentar falar de uma cena específica de cada um dos filmes que mais me impacta, o que mais é marcante pra mim. Como aqui ao final eu não vou te dar esse tipo de spoiler, então vamos pro próximo filme. Longlegs, de 2014, é um filme que chegou com uma campanha de marketing bem forte na época, prometendo muita coisa, e que, pelo menos pra mim, surpreendentemente, eu acho que ele consegue entregar uma obra bem interessante. Talvez o efeito de eu ter assistido bem depois desse lançamento, de todo o hype, tenha colaborado pra minha percepção, mas eu acho que esse é um filme que merece estar nessa lista. Aqui a gente acompanha a agente do FBI Lee Harker, que tenta desvendar ali, decifrar um assassino em série que parece operar através de forças sobrenaturais e é chamado de Longlegs. E o Nicolas Cage, que interpreta esse personagem do Longlegs e também é produtor do filme, aparece então como essa figura-chave e deixa uma marca bem forte na narrativa do filme.
O filme constrói muito da sua narrativa e atmosfera entre esse lugar do familiar e do sobrenatural e as suas intersecções. A performance do Nicolas Cage é perturbadora, assim, ele desaparece completamente dentro do personagem e, de fato, parece ter saído dos nossos pesadelos mais esquisitos e estranhos. E a fotografia e a direção de arte desse filme colaboram muito para criar essa imagem de uma América sombria e sufocante, onde o mal parece de fato estar infiltrado em cada canto e começa a te criar essa angústia e essa sensação um pouco perturbadora ao assistir o filme. Inclusive o som desse filme, o design de som, né, o trabalho sonoro é impecável, é primoroso, assim, é um dos melhores que eu ouvi dos últimos filmes de horror que eu assisti recentemente. E eu acho que inclusive é um dos grandes responsáveis por essa criação de atmosfera e por tornar Longlegs tão inquietante e tornar de fato a atmosfera do filme o que ela é. Uma cena específica que foi marcante pra mim é quando o Longlegs aparece na casa da agente Lee. A construção de suspense nessa cena, por mais que não seja nada fora do comum ou nada extremamente disruptivo, ainda mais pra quem conhece os artifícios do cinema de horror e como essas coisas operam, é uma cena absolutamente angustiante pra mim, toda a duração dela, a construção desse suspense que vai se arrastando. Então fica aí a indicação de Longlegs pra vocês também. E é um filme que eu particularmente achei bem divertido, assim, quando filme de horror. Nos momentos que eu não tava me cagando, eu estava me divertindo com esse filme, então acho que é um filme que vale a pena e talvez o hype da época tenha feito algumas pessoas não gostarem tanto ou não darem uma chance. Fica aí a indicação para vocês. A Bruxa de 2015 nos transporta para Nova Inglaterra de 1630. Onde a gente acompanha essa família puritana extremamente religiosa que é banida da sua comunidade, forçada a viver ali à beira de uma floresta sombria. E quando seu bebê recém-nascido desaparece misteriosamente, a paranoia e a superstição começam a consumir completamente essa família. Em A Bruxa, o Robert Eggers construiu um filme que funciona tanto como esse drama histórico, quanto como um horror psicológico sobrenatural. Baseado muito em transcrições e registros, documentos dos julgamentos de bruxas da época, o filme eu acho que captura perfeitamente essa mentalidade religiosa rígida e os seus medos mais profundos. O que torna A Bruxa especialmente perturbador pra mim é a sua ambiguidade. A gente nunca sabe se o que a gente tá vendo são manifestações sobrenaturais reais do filme ou produto dessa histeria coletiva de uma família em colapso. O filme é cheio dessas intimações do mal inexplicáveis, de algo profundamente torcido e antinatural presente ali a todo momento na atmosfera e nas cenas que a gente acompanha. Ele tem essa fotografia que é muito bonita, mas é, de certa forma, claustrofóbica naquele ambiente. E uma trilha sonora dissonante de instrumentos estranhos cortando o ar e cortando as cenas e trazendo ainda mais essa angústia, essa tensão. Criando também essa atmosfera de terror muito psicológico, é fato, mas constante nas nossas mentes enquanto a gente está assistindo. E que culmina em um dos finais mais perturbadores também do cinema moderno. E muito do que assusta é o que nunca se vê totalmente. Nenhuma cena das mais bizarras ou impactantes dura mais do que alguns segundos, quase como aquele frame que escapou, que não era algo que a gente deveria ter visto, e inclusive nos faz até questionar se a gente de fato viu aquilo ou se a gente também tá alucinando. Pra mim, uma cena marcante desse filme que transparece muitos desses pontos é a cena do esconde-esconde do Samuel, que é a criança ali, com a irmã dele, a Thomasine, interpretada pela genial Anya Taylor-Joy, que tá excepcional nesse filme. Em um momento ele tá ali rindo, brincando, tá tudo bem, e no próximo ele simplesmente desapareceu. E aqui a gente não tem efeitos visuais super elaborados, nem nada assim, só uma montagem meticulosa da cena e essa realização gradual de que algo impensável e aterrorizante acabou de acontecer. E a reação da Thomasine, que é esse misto de pânico, confusão e negação, também colabora para tornar a cena dolorosamente real e colabora também para nos lançar de vez nesse emaranhado emocional inquietante que é o resto desse filme.
Se você tá curtindo esse vídeo, deixa aí nos comentários qual filme que você já assistiu e te aterrorizou completamente ou perturbou a sua cabeça pra sempre. E se você quer que eu continue fazendo listas como essa, não só de horror, mas de outros gêneros também, deixa aí nos comentários. E se inscreve no canal também pra não perder os próximos conteúdos e, claro, me dá aquela ajuda. A Cura, de 1997, é um filme que redefiniu o que significava o terror psicológico pra mim. Nele, o diretor Kiyoshi Kurosawa constrói uma narrativa sobre esse detetive investigando uma série de assassinatos bizarros, onde cada assassino parece nunca entender por que fez o que fez ou não ter de fato memórias das suas ações, como se tivessem sido mesmo hipnotizados a cometer esses crimes. E em meio a isso, o detetive encontra um elemento comum. Kunio Mamiya, um homem calmo, enigmático e absolutamente perturbador, que nos lança junto com o detetive nesse seu labirinto mental e no terror psicológico que acaba se tornando esse filme. O filme trabalha com esse conceito de controle mental, influência psicológica de forma absolutamente perturbadora. Essa ideia de que uma pessoa pode chegar a cometer atos tão terríveis e abomináveis sem ter controle total de si mesmo, eu acho que toca nos nossos medos mais primordiais de autonomia e identidade. E o Kurosawa filma tudo isso com uma frieza quase cínica que torna tudo muito mais inquietante. Toda vez que eu assisto esse filme, ele fica mais aterrorizante pra mim, eu começo a refletir sobre novas coisas, mas ele ao mesmo tempo é um dos meus filmes favoritos. O Kurosawa, eu acho que cria aqui um retrato desse vazio e também das angústias no centro de toda uma sociedade que preza esse aparente mantimento da ordem ou uma polidez obediente, mas tem um caldeirão de violências e coisas não tão legais assim fervendo por baixo dessa superfície. E o filme também nos lembra daquela máxima de que quando a gente tenta entender o mal, a gente corre o risco de chegar muito perto dele. E se a gente chega muito perto do mal, podemos nos tornar maus também. É difícil falar de uma única cena aqui desse filme, eu provavelmente citaria a cena final, que é uma das minhas favoritas e com certeza é uma das melhores cenas finais de filmes do Kiyoshi Kurosawa. Mas para não dar esse tipo de spoiler para vocês, eu vou citar então a cena de interrogatório do detetive com o Mamiya, que é esse personagem misterioso ali no centro das investigações. Não há aqui uma violência visível ou nenhum artifício super sobrenatural ou especial, são simplesmente dois homens conversando em uma sala. Mas a forma como Mamiya fala, os seus gestos repetitivos, a sua ausência ou desconexão aparente daquele ambiente, o modo como ele parece a todo momento estar tentando reprogramar a mente de quem está ali na sua frente, é absolutamente hipnótico e terrível e perturbador ao mesmo tempo. Esses 4 filmes representam abordagens diferentes pro terror, pro horror. Às vezes mais suspense, às vezes mais psicológico ou mais sobrenatural, ligado a entidades de outras dimensões. Mas todos eles compartilham uma qualidade essencial. Eles não dependem necessariamente de sustos para causar impacto. Em vez disso, eles escolhem plantar essas sementes de inquietação que crescem e se desenvolvem na nossa mente muito tempo depois que o filme termina. E eu acho que o que conecta eles também é como todos exploram aspectos fundamentais da experiência humana. A nossa vulnerabilidade à manipulação psicológica em A Cura, o peso esmagador da culpa e essa paranoia religiosa em A Bruxa, a natureza viral desse mal sobrenatural em Noroi e a corrupção da inocência familiar em Long Legs. E pra mim, o verdadeiro teste de um filme de horror hoje em dia não é a quantidade de sustos que ele consegue me dar ou quanto eu pulei da cadeira assistindo aquele filme, mas sim quantas noites eu ainda tô pensando nele depois enquanto eu tô tentando dormir e a minha mente tá completamente consumida e assombrada por essas imagens. É claro que eu me divirto muito também com o que é mais clichê do gênero, enfim, o horror é um dos meus gêneros cinematográficos favoritos, então eu me divirto com toda sorte de bobajada que é feita por aí, mas de fato para um filme me causar pesadelos ou para ficar na minha mente aqui martelando, esse é um pouco mais o caminho. Se você tem coragem ou estômago, todos esses filmes estão disponíveis aí na internet de alguma forma. Eu vou tentar deixar na descrição aí onde encontrar cada um deles, eu acho que um inclusive
live tá direto no YouTube, os outros estão em streamings por aí, mas eu vou tentar manter atualizado também aqui aonde vocês podem encontrar. Afinal, a gente sabe que os catálogos de streamings é uma coisa totalmente variável, mutável e imprevisível às vezes. E você, já assistiu algum desses filmes? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre eles e outras sugestões também para o pessoal conseguir assistir e ficar perturbado durante algumas noites. Tchau, tchau e até a próxima.